Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que expandiu a disponibilidade do programa dela de assinatura nos Estados Unidos. Esse programa, chamado Ride Pass, cobra a partir de $15 por mês para o passageiro usar diferentes categorias da plataforma, sempre com taxa fixa independente do preço dinâmico, e além disso o pessoal acaba economizando uns 15% lá no trajeto. Aí desde o ano passado o Ride Pass estava disponível só como uma espécie de projeto piloto em 5 cidades americanas, mas agora ele foi expandido também lá para mais 20 cidades, onde o pessoal, dependendo da cidade, consegue pegar também scooters e bikes elétricas compartilhadas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola lançou uma variante do Moto G7 Power, essa com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço. Isso dá 1 GB de RAM a mais e dobro de espaço em relação à versão do Moto G7 Power normal, que tinha sido lançada no ano passado por R$ 1.400, e essa é R$ 100 mais caro, então sai por R$ 1.500 para quem quiser comprar. Agora, quem também lançou mais um celular por aqui foi a LG. Ela confirmou a chegada do aparelho LG K12 Plus depois do adiamento lá de uns 2 meses, e as specs são as seguintes. Ele tem uma tela LCD HD de 5,7 polegadas, câmera de 16 megapixels atrás e 8 megapixels na frente, tem 3 GB de RAM e 32 GB de espaço e bateria de 3.000 mAh. Ele roda o Android Oreo 8.0 de quase 2 anos atrás e tem como principal diferença uma certificação militar de durabilidade e resistência. Então, com isso, a LG garante o funcionamento dele em condições tipo de temperatura muito baixa ou grande altitude. Ele também é mais resistente a quedas, resistente a vibrações, ventania com areia e por aí vai. Coisa mais militar mesmo, para quem trabalha em linha de produção, quem judia bastante do telefone, seu telefone certo para essa galera. O LG K12 Plus chegou por aqui custando R$ 1.200 e caso você queira saber mais sobre ele, tem um vídeo de hands-on aqui na descrição. O Júnior Nanete aqui do Loop esteve no evento ontem da LG para acompanhar as novidades de perto, mostrando no detalhe tudo para vocês, então pega o link aqui que o vídeo de hands-on que ele fez ficou bem bacana e bem completo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que avisou o mercado que vai reportar resultados financeiros abaixo do esperado na semana que vem. O que rola é que com o esfriamento do mercado de celulares, a Samsung acabou fornecendo menos peças como processadores e telas para outros fabricantes, e isso também se somou ao fato dessas peças terem sofrido uma queda lá nos preços de fornecimento. Então, pela primeira vez na história da Samsung, ela veio a público falar para os investidores que vai ter que corrigir a expectativa de faturamento, mas os números certos aí do relatório a gente tem que esperar até semana que vem para descobrir. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela marcou um evento em Nova York no dia 17 de abril para falar sobre o Surface Hub 2S. O Surface Hub é uma espécie de lousa digital ultra inteligente, que ela anunciou e desenvolveu também para o pessoal usar em sala de reunião, escritório conectado e coisa desse tipo. E no ano passado, quando ela anunciou essa segunda versão do Surface Hub, ela falou também que nesse ano ia lançar uma versão 2S, mas fez só um teaser naquela época. Ela tinha comentado que essa versão 2S do Surface Hub ia ser um pouco mais completa, e dizem agora que ela deve contar com um sistema modular para permitir upgrade de hardware da tela lá de 50 polegadas. Aí parece que a Microsoft tem planos já, de lançar esse upgrade de hardware modular a partir do ano que vem, mas os detalhes sobre isso, e também preço e disponibilidade dessa versão, tem que esperar até o dia 17 para descobrir. E ainda sobre a Microsoft, o diretor de marketing da empresa anunciou o cancelamento das brincadeiras de 1º de abril lá da empresa. O que rola é que, especialmente nos últimos anos, tem virado uma espécie de tradição aí as empresas fazerem piadas nem sempre muito engraçadas, aproveitando a temática do 1º de abril, e talvez por conta disso, de nem todo mundo acertar toda vez aí na piada, o diretor tenha resolvido banir a coisa toda para evitar problemas lá para a Microsoft. Ele falou que sabe que o pessoal gastou tempo e recursos também, para fazer as brincadeiras de 1º de abril desse ano, mas no fim das contas ele acha que virar notícia por conta disso é uma coisa que acaba prejudicando a imagem da empresa e mais atrapalha do que ajuda lá no dia a dia do pessoal. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre a aprovação das novas leis de direitos autorais da Europa e sobre um erro que vai custar bem caro lá para todo mundo. O que rola é que existia uma proposta de aprovar essa lei sem os artigos 11 e 13, que são os mais problemáticos aí da coisa toda, e isso ia acontecer caso um número suficiente de parlamentares aprovasse essa ideia, de adiar a implementação da regra 11 e 13 na coisa toda. Então, nesse caso, os artigos 11 e 13 iam ser discutidos de novo, de um jeito separado lá depois da implementação dessas regras, e no fim das contas essa ideia foi rejeitada
agitada por 5 votos em favor lá da aprovação da coisa toda, sem essa discussão extra aí dos 11 e 13. O problema é que durante a divulgação pública dos votos, 10 parlamentares perceberam, né, que se confundiram e votaram errado em favor da aprovação lá dos artigos 11 e 13 junto da coisa toda, e para piorar, não tem chance nenhuma de ser feita uma nova votação mesmo com a admissão do erro lá desse pessoal. Isso quer dizer que as piores partes aí dessa lei foram aprovadas por engano, o que torna essa história toda aí na Europa um pouco mais triste, né? Porque é uma pena mesmo que esteja acontecendo. E, enquanto isso, no Google, a empresa anunciou a criação do Conselho Independente para monitorar as ideias deles, as iniciativas, né, de inteligência artificial. Esse painel inclui diversos matemáticos, cientistas da computação, engenheiros, tem filósofos também, especialistas em políticas públicas, psicólogos também, pessoal lá especialista em política externa. E o Google falou que fez esse painel aí para garantir que eles vão conseguir desenvolver essas tecnologias para o bem e que não vão ser pegos de surpresa, né, se alguém pegar uma dessas tecnologias e começar a usar para o mal, né. A importância desse painel é isso. E conseguir prever esses usos menos bacanas, né? Inteligência artificial. E enquanto isso, no Google, a empresa está começando a fazer transcrições automáticas dos podcasts que tem lá na plataforma Google Podcasts. Então eles estão começando a incluir o que é falado em formato de texto, né, no podcast dos metadados de cada episódio, mas parece que pelo menos por enquanto isso não é voltado para acessibilidade, mas sempre a descoberta lá dos conteúdos. Parece que a ideia do Google é permitir que o pessoal consiga pesquisar, né, pelo que foi dito no podcast para achar um episódio específico, sem saber o nome do podcast, sem saber o episódio, data da publicação e coisa desse tipo. Mas parece também, né, que isso tudo aí tá no estágio que é bem inicial, pelo menos por enquanto. O que o pessoal conseguiu descobrir, né, fuçando lá no Google Podcasts, que eles estão sim implementando os textos lá do que é dito no episódio nos metadados, mas perguntado sobre isso aí de forma oficial pelo Android Police, o Google não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que está começando a liberar o uso de enquetes em anúncios na plataforma lá de Instagram Stories. Isso faz parte de um conjunto de medidas, né, que eles estão tomando para conseguir tornar os anúncios das Stories um pouquinho mais interativos e mais interessantes. E o Instagram aproveitou para comentar que, segundo os testes que eles já fizeram sobre isso, parece que essa ideia vai dar certo lá para os anunciantes. Eles disseram que o Dunkin' Donuts, né, veiculou já um anúncio com Stories em caráter experimental para ver se isso aí ia funcionar, e os resultados foram positivos, conseguiram 20% mais de eficiência e engajamento com os anúncios de comparação lá com as stories anunciadas que não tem nenhum tipo de interatividade lá na plataforma. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintaram duas notícias bacanas, né, que despertaram interesse lá do pessoal de Portugal. A primeira delas é que resultados patrocinados da App Store vão passar a ser liberados em mais 46 países, e a lista de países que vão receber isso aí inclui Portugal, mas não tem o Brasil, pelo menos por enquanto. Já a segunda notícia, né, que deixou o pessoal um pouco mais empolgado também, foi sobre a possibilidade do Apple Pay finalmente chegar lá em Portugal. O que rola é que o banco N26 publicou um tweet falando que os correntistas deles em vários países vão em breve, né, conseguir usar o Apple Pay, e citaram Portugal, mas não falaram quando que isso vai acontecer. Mas ainda assim é bacana, né, que tá chegando pra lá. E ainda sobre a Apple, ela emitiu ontem um pedido oficial de desculpas por ainda estar fazendo teclados mequetrefes na geração atual aí dos MacBooks. O que rola é que já fazem uns bons 3 ou 4 anos, né, que os teclados dos notebooks da Apple começam a falhar quando cai qualquer poeira ou sujeira também, né, no mecanismo lá de ativação da tecla, e todos os anos é a mesma coisa. A Apple lança uma geração nova dos computadores, né, dos notebooks, fala que mudou o teclado e o problema tá resolvido, só que não, né? Então mesmo no teclado dos MacBooks atuais, que tem uma película lá embaixo de cada tecla para proteger o mecanismo e tudo mais, a coisa segue dando defeito, e isso levou a Joanna Stern do Wall Street Journal a fazer um post inteiro, né, uma matéria inteira faltando um monte de letra para ilustrar o que ela tá passando lá com o computador dela. Então nessa matéria ela fez uma espécie de retrospectiva, né, sobre esse problema todo e também explicou por que ele tá acontecendo, e em resposta a isso a Apple finalmente publicou esse pedido de desculpas, mas não fez nada além disso, né. Na verdade ela argumentou que é só um grupo pequeno de pessoas, né, que vem enfrentando esse problema, o que definitivamente é mentira, e ela também não ofereceu nenhuma promessa, né, sobre o que ela vai fazer para resolver esse problema e nem quando, né, que a solução finalmente vai chegar. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela liberou ontem no começo da tarde os betas do iOS 12.3, tvOS 12.3 e macOS 10.14.5. Esses betas trouxeram a primeira versão do app novo de TV, né, que o pessoal vai conseguir usar para centralizar as assinaturas lá de serviços de streaming e também assinar o Apple TV Plus, né, que vai ter séries originais lá da empresa. Aí, além disso, né, claro, o programador Guilherme Rambo já achou coisa escondida lá no sistema, e dessa vez o que ele encontrou foi a animação de ativação lá do Apple Card, que é o cartão de crédito, né, que a Apple anunciou na segunda-feira, e caso você queira ver o vídeo
vídeo aí dessa animação em ação, claro, né? Tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintaram alguns novos capítulos, né, na briga entre a Apple e a Qualcomm por conta do uso de patentes lá, de quebra de patentes, essa briga que vocês sabem. Dessa vez o que rolou foi que uma juíza da comissão aí desse caso entendeu que a Apple tá sim infringindo uma patente da Qualcomm e por conta disso recomendou o banimento da importação de iPhones dos Estados Unidos. Aí agora esse banimento vai ter que ser analisado ainda por outro comitê, né, de juízes desse caso antes de entrar em vigor, né, de forma definitiva, mas ainda assim esse foi um golaço aí pra Qualcomm nesse caso. Agora, num segundo caso que está sendo julgado por esse mesmo painel, né, que é o ITC lá dos Estados Unidos, eles falaram que a Apple não está infringindo uma outra patente da Qualcomm e por conta disso negaram outro pedido, né, de banimento também de importação de iPhones para os Estados Unidos. Então, no placar aí dessas duas brigas, né, parece que a coisa ficou empatada em 1-1, mas tem uma chance bastante real, né, da Qualcomm conseguir convencer a justiça americana a banir a importação dos modelos de iPhones para os Estados Unidos, o que aí sim deve mudar bastante o cenário dessa briga entre a Apple e a Qualcomm aí por conta dessas patentes todas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Criação de um conselho independente e externo para monitorar as iniciativas deles, né, de inteligência... Programador Guilherme Rambo já achou coisa escondida lá no sistema. Parece que a ideia do Google é permitir que o pessoal conseguisse... Que é isso? Acabou a dicção, hein? Agora é só amanhã.